Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala sobre a violência. Não é de agora que o Brasil tem sido considerado um dos países mais violentos da América Latina. Um relatório da ONU mostrou que, na evolução das taxas de homicídio mundial e da América do Sul por 100 mil habitantes, o Brasil fica entre os países com maior índice de mortes. No ano passado, em apenas 3 semanas, foram assassinadas no Brasil mais pessoas do que o total de mortes em todos os ataques terroristas do mundo, nos 5 primeiros meses de 2017, que envolveram 498 atentados, com 3.314 vítimas fatais. Agora, no mês de junho, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgou o Atlas da Violência, trazendo uma análise de números, indicadores, para melhor compreender esse processo de crescente violência no nosso país. A violência no Brasil revela a forte crise da segurança pública no país. Já cansei de ter que me jogar no chão, porque o tiro tá comendo. Depois que aconteceu isso, eu vou fazer o quê? Vou ficar esperando? Não. É me jogar no chão mesmo, lá dentro da banca de jornal e rezar para acabar. Hoje não tem mais paz. A qualquer momento você pode estar aqui agora e daqui a pouco escutar uns estampidos ali e começar um tiroteio. Então não é paz. E assim é a triste realidade de tantos brasileiros. Ai, meu Deus! Tira leite. Calma, calma, minha filha. Pelo amor de Deus, vinha vai com ela pro quarto, vai pro quarto. Em 2016, o Brasil viveu o ápice da violência. Segundo informações do Ministério da Saúde, mais de 62.500 pessoas foram assassinadas. Isso equivale a uma taxa de cerca de 30 mortes para cada 100 mil habitantes, o que corresponde, por exemplo, a 30 vezes mais a taxa de homicídio de toda a Europa. Todos os anos, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgam o Atlas da Violência. Neste ano, o resultado do estudo mostrou que entre as regiões mais violentas estão o norte e o nordeste do país, onde estão localizados os estados com maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes. Os mais pacíficos, em 2016, eram Brusque, em Santa Catarina, Atibaia, em São Paulo, e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Entre os mais violentos, infelizmente, nós temos Queimados, no Rio de Janeiro, Eunápolis e Simões Filhos, na Bahia. Então nós temos 2 municípios mais pacíficos entre os 3 mais pacíficos em Santa Catarina, e entre os mais violentos, dos 3 mais violentos, 2 ficam na Bahia, o que de alguma forma reproduz também o Atlas da Violência que já tínhamos divulgado na semana anterior, mostrando que nos estados do Norte e Nordeste a situação se deteriorou mais em relação à violência, ao passo que nos estados do Sudeste e Sul a situação está menos pior. O Atlas da Violência destacou a desigualdade das mortes violentas por raça e cor, que veio se acentuando nos últimos 10 anos. Segundo o Atlas, a taxa de homicídio entre os brancos diminuiu 6,8%, ao passo que a taxa de mortes da população negra aumentou em 23,1%. Em termos gerais, 71,5% das pessoas que são assassinadas a cada ano são pretas ou pardas. Em março deste ano, a morte da vereadora Marielle Franco mobilizou todo o Brasil. Negra, ativista e criada no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, Marielle foi assassinada a tiros no centro da capital fluminense, junto com o motorista do carro em que ela estava, o Anderson Gomes. Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! Anderson, presente! Anderson, presente! Anderson, presente! Se o
o caso da Marielle, um caso de tamanha visibilidade, de uma defensora de direitos humanos tão reconhecida, a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, né? Se esse caso não for solucionado e não for responsabilizado, imagina o que vai acontecer com os outros casos de menor visibilidade. Bom, para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, eu converso agora aqui no estúdio com o economista William Retamiro. William, primeiro, muito obrigado pela sua colaboração com a gente, mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Agora, William, para a gente começar a conversa, para o telespectador entender também, a gente está falando sobre violência no Brasil e o meu convidado aqui dentro é um economista. Por quê? Qual é essa relação? Essa relação, né? A economia é uma ciência social, que estuda a sociedade. Então, muitas vezes, quando nós identificamos os atos de violência e as causas da violência, nós identificamos uma situação de princípio econômico. A questão da falta de emprego, falta de políticas públicas que incentive a reinserção e o nível de ressocialização de pessoas que estavam em situações anteriormente como carcerárias ou algo do tipo. E tudo isso tem a ver com a questão de acesso à educação, entendimento da sociedade no aspecto econômico, quanto principalmente a geração de trabalho e renda. Agora, isso significaria, então, que países ricos não têm violência? Não, tem total, ainda existe, é em menor grau, mas podemos associar o seguinte, por exemplo, o Japão, o índice de violência é baixíssimo. Lá, por exemplo, não tem a situação de armamento, mas olha o índice de educação do Japão. É um índice muito maior que o do brasileiro, e se nós pegarmos os países, principalmente da OCDE, né, que são de colaboração de desenvolvimento econômico, aqueles que aparecem com melhor IDH, né, índice de desenvolvimento humano, eles têm um indicador de educação muito alto. E tanto que o índice Gini, né, que é o que avalia a relação entre a pobreza, né, a diferença de renda naquele país, eles têm um índice muito positivo em relação à disparidade de renda. Né? Ou seja, a disparidade daquele que ganha menos para o que ganha mais, ele é menor. Então, o que acontece? Nós temos políticas públicas também lá nesses países que dão acesso à educação gratuita de qualidade, possibilidade de uma educação construtiva e não somente uma situação de acertar ou responder perguntas, mas sim de pensar a sociedade no tocante à educação e como a educação pode melhorar a sociedade. Então, são linhas totalmente distintas, né? Lá existe violência? Existe, mas são situações pontuais, mas são reduzidas decorrente de um processo de investimento na educação. Bom que você tocou no ponto aí do índice de Gini, né, que faz essa relação da proporção da renda concentrada nas mãos de poucos da população, porque o Brasil é colocado como o 10º país mais desigual do mundo. Isso aí a gente está considerando países, o Brasil fica pior colocado do que países da África, por exemplo, do Oriente Médio. O Brasil, o 10º mais desigual. E junto com isso a gente tem o Brasil como um dos mais violentos do mundo. Quer dizer, a relação é muito próxima realmente. Exatamente. Entre desigualdade social e o aumento da violência. Totalmente. Tem uma relação direta nessa questão. Num país onde nós temos 1% da população, ou 1% da população que detém mais de metade da riqueza nacional, nós podemos ter uma ideia de como isso impacta socialmente, né? A matéria destacou bem, principalmente a violência contra a população negra, né? Para a gente poder ter uma ideia, a população negra no Brasil, de acordo com o IBGE, é de aproximadamente 54% da população. Mas quando a gente começa a fazer uma análise específica em diagnósticos na situação de educação e renda, nós vemos que, no tocante à educação superior, no período de 10 anos, de 2005 a 2015, dobrou a população negra de acesso ao ensino superior. Porém, ela ainda corresponde a menos de 20% do universo da população de ensino superior, né, dos estudantes universitários. Então, tem essa situação. Nós temos uma situação também na qual a renda média da população de etnia branca está na faixa de R$ 2.600, enquanto que na população negra está na faixa de R$ 1.800. Então, nós vemos essa identificação muito clara. E quando nós partimos para uma análise mais estrutural, sem ser a questão de etnia, nós vemos ainda uma concentração e uma facilidade de acesso à educação superior, que influencia diretamente na questão da violência e na questão da qualidade de vida brasileira, porque quando a pessoa tem um ensino superior, uma mão de obra mais qualificada, se coloca assim, teoricamente ela teria uma renda melhor.
Mas nós vemos que isso não está acontecendo tanto. Então, nós vemos as pessoas, muitas vezes, com ensino superior, com o diploma na mão, mas que não conseguem um espaço na área na qual eles foram formados. Então, isso tem toda uma situação de desgaste social também. Então, essa questão da renda, à medida que a pessoa ela consegue desenvolver e ter uma renda melhor, nós garantimos que haja uma dinâmica econômica na qual aumente o emprego. E se a pessoa tem um melhor emprego, dificilmente nós temos uma situação de violência. Tanto que nós vamos ver que a maior parte dos crimes, né, de acordo com o Infopem, a população carcerária brasileira, a grande maioria, está presa decorrente do tráfico, e não da questão de roubo de bens ou furtos de bens e utensílios. Logicamente, tem uma relação direta com o tráfico, mas só que quando se analisa o motivo da prisão, é basicamente tráfico e não o furto de bens. Claro, quando você faz o destaque de que é do tráfico, por quê? Para dizer que é a busca da sobrevivência, a busca pela renda diretamente. Também, a busca pela renda. Não é comum, né? Aliás, é muito comum a gente ver uma relação na qual muitas vezes a pessoa ela está desempregada e, lamentavelmente, ela se viu numa condição na qual, muitas vezes, uma comunidade, o tráfico, ele dá mais condições, dá remédio, dá assistência para aquela comunidade muito mais do que o Estado. A ausência da participação do Estado em determinadas comunidades possibilitou com que o tráfico e outras formas a pessoa, desse atendimento à comunidade. Então, nesse ponto, é uma questão de se analisar a ausência do Estado e o que ele causa em algumas situações, tanto não somente nas comunidades mais pobres, mas também nas comunidades, na população mais rica, que também são, muitas vezes, adquirentes também de produtos ilegais, oriundos do tráfico, claro. A gente tem que ir para o intervalo, William, depois a gente continua esse raciocínio. No próximo bloco, a gente aborda também a desigualdade no número de mortes entre negros e brancos e a proporção dos homicídios com o uso de armas de fogo. Não saia daí, a gente volta já.